Quando falamos em demanda, ou seja, a procura que o consumidor faz por um certo produto, somos levados a pensar que o que vai influenciar a quantidade que o consumidor quer comprar é afetado unicamente pelo preço desse produto. Porém, há muito mais por trás dessa conversa. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para conversar sobre economia. Meu nome é Michael e no vídeo de hoje vamos falar sobre os fatores que afetam a demanda. Você é novo aqui no canal, peço que você procure o vídeo que fala sobre oferta e demanda, a interação dos dois, o que influencia essa relação, que acaba que é o fator que determina o preço de equilíbrio do mercado e a quantidade que vai ser vendida. Neste vídeo nós vamos focar exclusivamente na demanda para falar sobre fatores além de meramente o preço que acabam influenciando a quantidade que o consumidor quer comprar, ok? Então aqui, um dos principais fatores, logicamente, é o preço, né? Quanto mais barato, mais o consumidor vai querer comprar daquele produto. Se nós fizermos um gráfico, a gente vai ver uma relação indireta, né? Inversamente proporcional. Quanto maior a quantidade, menor o preço o consumidor está disposto a pagar. Então, quanto mais barato, mais quer comprar. Quanto mais caro, menos quer comprar. Então, dessa forma a gente vê diretamente como que o preço afeta a quantidade. Porém, há fatores que não estão nesse gráfico que influenciam também a procura que o consumidor faz para um certo produto. Olha, todo fator que a gente entende que afeta a demanda, mas não está nesse gráfico, ele vai deslocar a curva, vamos dizer dessa forma. Influenciam sim a quantidade consumida, mas deslocando a curva, não ao longo da curva. A gente falando aí de forma gráfica, ok? Então aqui, ó, o primeiro fator que é muito influente sobre a quantidade que o consumidor vai procurar um produto é a renda. Se a pessoa começa a receber um valor maior como pagamento pelos seus trabalhos, essa remuneração, por exemplo, maior vai ser a capacidade de consumir desse indivíduo. Então essa curva de demanda ela é deslocada para cima, né? Fazendo com que o indivíduo procure mais daquele produto. Procurando mais daquele produto tende a gerar uma pressão para que os preços subam. Porém, se é um único indivíduo, ou seja, só eu estou recebendo uma renda maior, eu sou muito pequeno para influenciar o mercado. Então, não há um aumento de preço e eu consigo, sim, consumir mais. É importante a gente destacar que quando a gente ganha, só a gente, vamos dizer assim, só eu estou recebendo um valor maior, eu estou tendo um poder de compra superior aos demais. Eu não gero uma pressão sobre o mercado, já que eu sou muito pequeno, né, consumo muito pouco, fazendo com que o preço continue o mesmo e eu consiga consumir mais. Então a renda influencia muito, inclusive no sentido contrário. Se minha renda diminui, eu tendo a diminuir o meu consumo também, já que a minha capacidade de compra diminui. Outro fator que influencia muito, mudança dos gostos, tá? A pessoa, com o tempo, vai envelhecendo ali, tende a mudar ali suas preferências. Eu gostava muito de comer o macarrão tipo A. Com o tempo, não passei a não gostar tanto, tive uma experiência ali que mudou a minha, né? Ou tive acesso a outros tipos de macarrões ali, por exemplo, né? Seguindo o exemplo que a gente está usando. E prefiro esse outro agora. Então eu vou deixar de consumir, eu vou consumir bem menos do que eu consumia antes e vou passar a consumir mais daquele que passou a ser a minha preferência. Então o que acontece? O gráfico, né, vamos dizer assim, do macarrão antigo, ele deslocou para baixo. Eu não tenho tanto interesse nele mais. E o do novo, às vezes nem tinha o gráfico dele, foi criado substituindo aquele anterior. Então houve uma mudança de gosto. Vai gerar uma diminuição na minha intenção de consumir daquele macarrão, por exemplo, e eu vou passar a consumir desse novo que eu tive acesso e gostei dele, tá? Temos aí também a questão dos bens relacionados.
tá? Vamos fazer um vídeo aí especificamente sobre esse assunto, já que é um assunto um pouco mais delongado, vamos dizer assim, vai exigir mais tempo a gente conversar sobre ele, que é relacionado aos bens substitutos e complementares, né? Então temos aí um assunto para um vídeo em separado, mas afeta sim. Nós temos os bens complementares, ou seja, bens que eu consumo em conjunto com aquele que eu estou analisando. Então, se o preço da manteiga sobe, a quantidade comprada de pão, por exemplo, mesmo não tendo modificação no preço do pão, é afetada também. Então, temos essa relação de bens que não estão diretamente assim, ligados, né? Estão relacionados, mas não são ligados. Você pode comprar pão e não comprar manteiga, mas um influencia o outro, e principalmente para quem gosta ali de consumir os dois em conjunto. E tem os bens substitutos, que são aqueles que o preço de um subiu, vou consumir o outro. Então, se o preço de um sobe, a quantidade consumida do outro aumenta. Então, por quê? Porque a pessoa consegue substituir tranquilamente um produto pelo outro. Então, ela pode sim, né? Subiu o preço da gasolina, vou passar para o álcool. Então por isso que tende, quando o preço da gasolina sobe, o preço do álcool também subir. Não haver nenhum outro fator, né? Às vezes não, tá na entre-safra, a produção de cana ali, né, para produzir álcool é menor. Não, digamos que está num momento de safra boa. Houve um aumento da gasolina, tende a haver também um aumento do álcool, já que as pessoas, havendo o aumento, né, do preço da gasolina, vão procurar mais álcool. Então eles já sobem o preço do álcool de antemão, sabendo que vai gerar um aumento sim no consumo desse produto. Então são bens substitutos, se afetam dessa forma. É um assunto um pouco mais complexo aí, né? A gente vai se debruçar sobre ele para a gente falar com mais profundidade, explicar melhor esse assunto. Tem também a questão dos bens que são... tem ali uma classificação de inferior, normal ou superior. Também é assunto para um vídeo mais detalhado sobre o assunto. Mas bens inferiores são aqueles que eu consumo mais quando eu tenho uma renda inferior, né? Talvez seja por causa do preço, é acessível, né? E talvez quando eu tiver uma renda maior, uma capacidade de compra superior, eu vejo, eu acho que esse produto já não é mais do meu interesse, eu consigo comprar um bem que me gera mais satisfação, seja lá o motivo. Então tem alguns produtos que a gente consome mais quando a gente tem uma menor capacidade de compra. Então são classificados como bens inferiores. Os bens normais são aqueles que se comportam da forma que a gente espera, né? Vamos dizer assim, que se aumenta a minha renda, eu tendo a aumentar o consumo dela. Se minha renda cai, eu tendo a diminuir o consumo. São bens normais que se comportam da forma que a norma, vamos dizer assim, diz, né? E nós temos os bens superiores. Conforme a minha renda sobe, o preço do produto sobe, inclusive, eu busco mais por esse produto. Porque esse produto muitas vezes me passa, né? Ele me vende algo mais além da função que ele faz para mim. Então são produtos que geralmente tem ali, né, como Karl Marx dizia, né, o fetiche da mercadoria me traz um status a mais, por exemplo. Então são produtos que eu enxergo que se eu tiver, eu vou ser visto de uma forma diferente pela sociedade, vamos dizer dessa forma. Por exemplo, carros de luxo são exemplos bem clássicos desse tipo de produto, bens superiores. Então, se eu tenho ali uma capacidade de compra elevada e eu quero deixar claro para a sociedade que eu tenho esse poder de compra, muitas vezes eu procuro ali um carro de luxo, um carro importado, um carro esportivo, para que eu possa, através dele, transmitir essa mensagem. Eu tenho condições de comprar isso aqui, algo que a grande maioria da população não tem. Então, são bens superiores. Tem alguns celulares que a pessoa ali, lógico, tem algumas pessoas que trabalham com esse material, mas às vezes a pessoa só compra para demonstrar, realmente eu tenho capacidade de comprar isso aqui, algo que a grande maioria não consegue. Então também é outro tipo aí. Então, esses tipos de produtos têm comportamentos diferentes do que se espera com relação ao comportamento da demanda. Então a gente vai pensar sempre o seguinte: olha, esse fator que eu estou pensando afeta a minha demanda pelo meu produto, a demanda pelo meu produto? Se não está relacionado, eu entendi que afeta, e não está relacionado diretamente a preço, né? Então,
há um deslocamento da minha curva, para cima ou para baixo, fazendo com que, mesmo mantendo o mesmo preço do produto, muitas vezes, eu vou, a demanda vai ser menor ou maior por aquele produto, às vezes mantendo, como eu disse, o mesmo preço. Então, para quem tem uma loja, por exemplo, entender esses fatores é fundamental. Por quê? Você consegue entender o que o seu cliente vai pensar na hora que vai consumir o seu produto. Quando você vai concorrer, por exemplo, com o seu concorrente, você entendendo o que vai chamar a atenção do seu cliente faz com que você saia na frente nessa corrida. Promoções do tipo, compre um e leve outro, Então, assim, o mais diverso, aí depende da forma que você vai usar o marketing, para o seu estabelecimento, mas entender o comportamento que o seu cliente vai ter frente ao seu produto, a demanda por ele, é fundamental para que você consiga, muitas vezes ali, alavancar as suas vendas e potencializar o seu negócio. Então, é fundamental a gente entender esses fatores que vão afetar a demanda e a gente pensa, tem esse fator aqui, está acontecendo isso. Isso afeta a demanda pelo meu produto? Se afeta, vai deslocar a curva para cima ou para baixo? Essa curva a gente fala da relação entre quantidade e preço. Desloca de qual forma? Se desloca para cima, espero que brevemente vá aumentar a quantidade da procura por esse meu produto. Seja algo que você não controla ou seja algo que você controla. O clima, por exemplo. Se eu vendo roupa e começa a ficar mais frio, eu já posso esperar que a quantidade de roupas de inverno ali comece a aumentar, a demanda por ela comece a aumentar. Então eu já espero, é por isso que acontece muitas vezes, de roupas ali de inverno ficam mais caras nessa estação do ano, porque a procura por ele aumenta, a demanda desloca para cima, é uma questão sazonal, Há épocas do ano em que aquele produto ele fica mais procurado. Tem ali a sazonalidade ali em questão de alimentos ali em junho, julho, principalmente aqui em Minas Gerais, tende a haver um aumento da procura por milho, por exemplo, certo? Que é um alimento bem típico para as festividades dessa época. Então, há um aumento da demanda, um deslocamento da curva nessa época aí, que justifica, que explica isso acontecer. Há o deslocamento no sentido contrário também. Você vende bem menos vestuário de inverno quando você está no verão. Então, por isso que sempre tem ali as promoções, muitas vezes de queima de estoque, de um estoque que houve uma produção, uma expectativa de venda daquilo, não vendeu, então vou colocar abaixo do preço aqui para eu conseguir vender. Mas o que acontece nessa época? Há um deslocamento da curva para baixo, fazendo com que a demanda por aquele produto diminua, consequentemente a gente tem que diminuir o preço para a gente conseguir vender aquele estoque. Essa é a questão de sazonal, a época do ano, eventos que estão acontecendo ali. Tem coisas não esperadas também, então, por exemplo, a venda de capas de chuva, logicamente, fica bem superior nos períodos de chuva, mesmo que sejam chuvas inesperadas, ali, começou a chover em junho, julho, ali, é uma época que chove, mas bem pouco, então, se começa a chover muito naquela época, logicamente vai vender bastante capa de chuva, bastante guarda-chuva, então tende a aumentar o preço daquilo ali. Então, são diversos fatores que afetam aí, ou deslocam para cima ou deslocam para baixo essa curva de demanda. Se desloca para cima, há um aumento da pressão para que o preço suba, então a gente já pode esperar. Então, por que é importante a gente entender esses fatores? Você tem um negócio que vende, você tem uma loja, por exemplo, é fundamental que você entenda esse deslocamento dessa curva, porque se acontecer um evento desse tipo, você já pode esperar o que deve acontecer com os seus consumidores, se eles vão começar a procurar mais ou menos por aquele produto que você vende, certo? Então é isso, como eu disse, são diversos fatores, a gente tem que ter ali a sensibilidade para entender como que esse fator que está acontecendo vai nos afetar. Assim, analisei aqui e afeta positivamente a procura por esse meu produto. Então, a curva está deslocando para cima, sua capacidade de aumentar o preço tende a aumentar, tá? Então, se você aumentar o preço disso aí, a procura do seu produto pode continuar a mesma praticamente. Inclusive, é um assunto para um outro tema, de vídeo, falar sobre a elasticidade, ou seja, o efeito
que o aumento do preço do meu produto vai gerar sobre a procura dele, certo? Então, se eu aumentei o preço a 10%, quanto vai diminuir, por exemplo, né, que é o esperado, a procura por esse produto? Então, é um assunto, é um tema de vídeo também, tá? Então, o tema desse vídeo é a gente conversar sobre os efeitos que afetam a demanda. É fundamental a gente entender se o fator, né, que vai afetar o produto que eu vendo tende a gerar um impacto positivo, quer dizer que essa curva vai deslocar para cima, então a minha capacidade, né, de colocar um preço e manter a quantidade que eu estou vendendo aumenta ali e eu consigo, né, obter retornos maiores. Então é fundamental a gente entender isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha gostado do tema. Se gostou, deixe uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Comenta aí se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto que você não entendeu. Comenta lá que eu vou dar uma olhada, vou buscar te responder. E se for preciso uma explicação um pouco maior, vamos gravar um vídeo para falar sobre o assunto, esclarecer melhor. Se tiver alguma sugestão, deixa lá que eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada em todos os comentários. E agradeço por eles, inclusive. Muito obrigado. E gostaria de pedir que, se você conhece alguém que pode, né, tirar proveito dessa conversa, compartilhe com eles esse vídeo e ative o sininho para que você continue nessa conversa com nós e possa ter proveito dessa nossa conversa. Porque a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.